Bom dia, pessoal. Então, como já deve ter sido do conhecimento de vocês, nossas aulas até o dia 30 serão de forma EAD, de forma à distância. Nós não teremos ainda encontros presenciais, só quando o Ministério da Saúde autorizar que as escolas voltem a ter esses encontros presenciais. Então, no capítulo anterior, que é da nossa primeira avaliação, que a gente só vai fazer essa avaliação quando a gente voltar para a escola, a gente estava a respeito de energia, fontes de energia, né? Fontes renováveis e não renováveis. A gente viu vários tipos de energia, que a energia ela não pode ser criada e nem perdida, mas que ela se transforma. Por exemplo, a energia solar, quando as plantas vão absorver ela, elas vão transformar em energia química em forma de glicose, né? No processo chamado fotossíntese. A gente também adquire essa energia química por meio dos alimentos. Mas a energia também ela pode ser energia elétrica, por exemplo, uma energia eólica. A gente viu vários tipos de energia. Na unidade 5 a gente vai se aprofundar apenas na energia elétrica. Então, o que seria uma eletricidade? A eletricidade é uma das formas de energia do nosso cotidiano. Ela é essencial para a manutenção do estilo de vida atual. Por que ela é essencial para o estilo de vida atual? Porque muitas situações do nosso cotidiano estão diretamente ligadas com a energia elétrica, né, que a gente já viu que uma das principais fontes de energia, das principais maneiras de fazer com que essa energia chegue à nossa casa é através das usinas hidrelétricas que vão utilizar a água para movimentar aquelas turbinas, né? Então, por que a gente usa muito ela no nosso dia a dia? Aí tem algumas situações para vocês observarem como é que a gente está usando essa energia elétrica. Por mais que a gente não consiga ver, né, mas a gente tem que entender que ela está sendo usada diariamente. Então, quando a gente vai tomar banho, quando vai preparar as refeições, utilizar eletrônicos e eletrodomésticos, quando a gente vai estudar, né, nesse momento vocês estão utilizando o celular ou o computador para acompanhar essa videoaula, quando a gente vai praticar alguma atividade de lazer, por exemplo, ouvir uma música, alguma atividade de lazer referente a esse tipo, a gente vai estar utilizando também energia elétrica e várias outras situações do nosso dia a dia, né, que a gente vai estar utilizando também. Então, a gente vai ver agora uma parte, um conceito interessante aqui, que é a respeito da eletrização dos corpos. Nessa primeira imagem, que tem um menino passando pente no cabelo, a gente pode observar a eletricidade, né, que é o que a gente chama de eletricidade estática, ela está sendo transferida, né, por exemplo, quando a pessoa vai friccionar esse pente no cabelo e depois ela coloca ele numa folha em papel picado, né, de uma folha, vai ver que tem uma atração. Né, o pente ele vai como se ele fosse sugar esses pedaços de papel e atrair para ele por meio dessa eletricidade que a gente chama de estática. Por que vai acontecer? Porque geralmente a energia ela vai ter que manter uma constância naquele ambiente, naquele local que ela está inserida. Por exemplo, ela sempre vai ter um polo que está mais energizado e um polo que está menos energizado. E vai ter que ter um balanceamento, como se fosse uma balança. Os dois pratos de uma balança têm que ficarem equilibrados. Então, lá embaixo nessa imagem tem assim, antes, durante e depois. O que acontece antes? A gente tem aí uma bolinha com a letra A que está neutra, né, não tem carga elétrica, e uma bolinha B que tem umas cargas ao redor dela, está eletrizada. Então, quando ele vai... Antes estava dessa forma, durante está acontecendo o quê? Está transferindo de B para A. Vocês estão vendo que está transferindo os elétrons, né, ou seja, a eletricidade de B para A. E depois a gente vê o quê? Que o A ficou eletrizado e o B também ficou eletrizado. Então, antes apenas um estava eletrizado, mas depois os dois ficaram eletrizados. Então, justamente por isso que tem uma tendência de estar passando essa eletrização através do atrito, passando de um corpo para outro. E sempre vai ser dessa forma, do corpo que está mais eletrizado para o que está menos eletrizado. Então, no ambiente natural, quando vai acontecer uma descarga elétrica por meio de relâmpago, de raio, né, e a gente escuta aquele trovão, que é aquele barulho do processo que aconteceu, é justamente isso que vai acontecer. Porque o solo ele vai estar mais eletrizado, ele vai ter mais carga positiva de energia elétrica e as nuvens vai ter uma carga negativa. Então, vocês já viram aquele ditado que fala que os opostos se atraem? Então, negativo com positivo vai se atrair. Então, com essa atração vai fazer com que o raio ele chegue no solo, né, e fazer acontecer esse processo de passagem da eletricidade. Aí por isso que a gente vai ouvir o barulho da descarga elétrica. Muitas vezes, se esse raio caiu próximo da gente, a gente consegue sentir até um tremor. Não sei se vocês já conseguiram sentir, mas às vezes treme, balança até a janela, a porta da casa, né? Justamente por isso, porque a energia, quando ela vai estar sendo transformada, ela pode ser propagada de outras formas, em forma de luz, né? Em forma de vibração sonora, né? Então, várias formas ela pode ser propagada.
Agora, essa explicação que eu fiz, ela foi só para introduzir o assunto mesmo, nessa primeira semana, só para introduzir. Depois vocês vão ver mais características, a gente vai ver a respeito de circuito elétrico, vai ver a respeito de como é que a gente faz a leitura de uma conta de luz, por exemplo. Agora, para vocês conseguirem aprofundar mais o conhecimento de vocês, para vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam aqui, vocês vão ler os textos das páginas 138 até 141 do livro, que lá vai explicar melhor o processo de eletrização por atrito, então vocês vão entender mais quando vocês forem ler. Em seguida, vocês vão responder as atividades que tem nas páginas 142 e 143. Essas são as atividades que a maioria das questões são questões objetivas, na questão de marcar. Então, vocês vão responder e vão enviar para mim por e-mail ou então pelo WhatsApp até o dia 17 de abril para que eu faça a correção. Por que é interessante vocês fazerem essas atividades? Porque a gente vai, imagine assim, a gente vai ter 3 semanas, né? Essa semana, a próxima e a outra. Cada semana vocês vão fazer uma atividade do livro e vai valer um ponto cada. Ou seja, quando a gente retornar às aulas, né, presenciais, a nossa prova, a nossa segunda avaliação, ela só vai valer 7, porque vai ter os 3 pontos de qualitativo, mas obviamente só vai ter os 3 pontos o aluno que fizer as atividades direitinho e enviar para eu fazer a correção. Então, por hoje era só isso, né? Só para dar uma introdução mesmo a respeito da energia elétrica, da eletricidade, desse potencial de fazer eletrização através do atrito, passando de um corpo para o outro. E aí vocês vão responder as atividades, podem tirar as dúvidas comigo, através do grupo, né, do WhatsApp, e depois a gente continua o conteúdo. A gente vai ver depois a respeito do circuito elétrico.